Eu gostaria de agradecer Pessoal, vocês estão acompanhando então a promulgação da reforma tributária agora nesse momento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já fez o seu discurso. Há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, também agradeceu várias pessoas que participaram desse processo, além também do próprio presidente do Senado e ao presidente Lula. O presidente da Câmara ressaltou em seu discurso ali que os brasileiros merecem menos impostos e que por isso a reforma tributária foi aprovada. É uma das questões que a gente vai discutir daqui a pouco, exatamente porque essa alíquota que ainda não foi definida pode chegar a 27,5%. Então, é uma das grandes indefinições. Vamos acompanhar mais um pouco agora do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Hoje no mandato que promulga essa emenda constitucional, mas o Brasil e o Senado Federal devem muito à sua excelência. Registro também a presença do ministro de Estado de Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira. Cumprimento pela presença e agradecimento. Dando sequência ao nosso trabalho nessa sessão solene, tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu caro presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, meu caro presidente da Câmara, Arthur Lira, meu caro vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso, meu caro Fernando Haddad, que teve a inteligência de fazer a proposta ao Congresso Nacional de uma reforma tributária quando pouca gente acreditava que fosse possível passar, meu caro senador Eduardo Braga, do PMDB, relator, meu caro deputado Baleia Rossi, signatário, meu caro deputado Aguinaldo Ribeiro, relator, deputados, deputadas, senadores, senadoras, amigos e amigas. O dia de hoje é um dia extremamente importante. Eu queria lembrar vocês que em 23 de setembro deste ano estivemos em Nova York, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Arthur Pacheco, o ministro Fernando Haddad, oh meu Deus do céu, e quando nós fomos fazer uma palestra para os empresários, o Rodrigo Pacheco, o Arthur, o Haddad e eu, terminou a reunião, os empresários vieram perguntar para mim qual era o milagre que tinha sido feito, que a gente conseguia juntar numa mesma mesa o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Porque dizia ele para mim que nos Estados Unidos era humanamente impossível imaginar que os republicanos e os democratas conseguissem tirar uma foto com o presidente da República. Eu comecei dizendo isso porque não sei se todos vocês ou todas vocês têm noção da fotografia do dia de hoje. É importante que vocês guardem na memória de vocês o 20 de dezembro de 2023. Porque todo mundo sabe que todos nós começamos o ano com muita incerteza. Incerteza da inflação, incerteza do crescimento. Eu lembro, presidente Pacheco, que eu estava em Hiroshima participando do G7, quando a diretora-geral do FMI veio conversar comigo e dizer para mim: presidente, queria lhe informar que o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu disse: a senhora está enganada, vocês precisam parar de fazer previsão de longe do Brasil, porque nós conhecemos o Brasil e o Brasil vai crescer. E hoje, neste dia 20 de dezembro, eu estou extremamente feliz. Feliz porque a economia cresceu mais do que todo e qualquer economista imaginava. Feliz porque a inflação está caindo. Feliz porque o juro está diminuindo. Feliz porque o emprego está crescendo. Feliz porque o salário mínimo está aumentando. Feliz porque o crédito para a grande agricultura e para os negócios cresceu muito. Feliz porque
porque eu tenho certeza que o povo está feliz. Mas o que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui, guardem. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula, guardem essa foto e se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento da nação brasileira. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. Eu quero terminar, Arthur, Pacheco, agradecendo a vocês dois, porque eu não o conhecia, eu não conhecia o Arthur, conhecia de fama, e começamos a estabelecer conversa. E eu sempre disse para o Arthur e para o Pacheco, eu nunca exigi que um deputado ou que um senador concordasse com a proposta que o governo manda para cá. Não é obrigação de vocês concordar com a proposta. A obrigação de vocês é estudar, é debater, é votar contra ou a favor, mas sempre tendo em conta que o resultado final da nossa ação é fazer com que o povo brasileiro viva melhor. Eu tenho certeza que nós temos que agradecer a Deus, Benedita da Silva, a Deus, porque somente o Todo-Poderoso é capaz de fazer com que um Congresso tão adverso como esse vote pela primeira vez uma política tributária para começar a resolver o problema do povo pobre desse país. Parabéns, Pacheco, parabéns, Lira, parabéns aos deputados e às deputadas. Termina nesse momento o discurso do presidente da República, ali no plenário do Congresso, plenário da Câmara, onde há então a promulgação da reforma tributária depois de uma discussão de 30 anos. A gente percebe que houve uma divisão bastante grande ali quando o presidente começou e quando terminou de falar. Metade dos parlamentares em apoio, né? E parte dos parlamentares também com vaias, então gerando reações bastante divergentes dentro do Congresso, que já era de se esperar aí nesta casa. Vamos acompanhar agora mais uma vez então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me cabe, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar nessa solenidade. É muito incomum que o ministro de Estado possa participar de um dia tão histórico quanto esse. Não posso deixar de enaltecer, em primeiro lugar, os trabalhos realizados pelo senador Eduardo Braga, pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro, pelo proponente da emenda constitucional 45, deputado Baleia Rossi. O trabalho que foi feito incessantemente ao longo do ano, antes mesmo de nós tomarmos posse do governo, já estávamos discutindo, em dezembro do ano passado, a necessidade imperiosa de aprovar essa reforma tributária. Não posso deixar de manifestar meu apreço pela liderança do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira.
Sem a liderança dos dois nessas duas casas, nós não chegaríamos até aqui com o resultado alcançado. Quero cumprimentar e fazer um apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, porque a partir desse momento, essa emenda constitucional tem um guardião, e o guardião dela é o Supremo Tribunal Federal. Nós contamos com o Supremo Tribunal Federal para que, na pessoa do ministro e presidente Barroso, essa emenda seja recebida com a generosidade que ela merece, para que nós possamos consolidar essa reforma ao longo dos anos, para que a litigiosidade dê espaço à concórdia, ao entendimento, à transparência, à justiça tributária e, mais do que tudo, a que os empresários possam concorrer entre si em igualdade de condições e em busca de mais produtividade para a nossa economia. Sem planejamento tributário, sem jabutis, sem pautas-bomba, olhando para o Brasil, olhando para o futuro do Brasil. Eu queria, por fim, mencionar o trabalho dos técnicos que começaram a fazer essa reforma em 2014, 2015, 2016, fora do governo, fora do Congresso, fora do Judiciário. Professores, pesquisadores, abnegados, que foram construindo as diretrizes dessa grande reforma. E eu não posso deixar de enaltecer a figura daquele que foi secretário executivo do Ministério da Fazenda em 2003, que depois liderou esse processo de formulação, que foi abraçada pelo deputado Baleia Rossi, que teve a coragem e a iniciativa de apresentar a PEC 45, mas não posso deixar de mencionar o Bernard Api e toda a equipe do Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária. Lembrar que em 2018, presidente Barroso, vários presidenciáveis acolheram a proposta do API naquela disputa. Em 2018, muita gente que concorria à presidência abraçou as ideias centrais da emenda constitucional promulgada nesse momento. Mas, evidentemente, a partir de 2019, essa proposta ganhou o impulso que ganhou pelas mãos do Roberto Rocha e do Baleia Rossi, e hoje nós podemos celebrar com o povo brasileiro essa conquista. Gostaria de dizer que muitas vezes eu ouço comentários de especialistas, de colunistas, dizendo: a reforma não é perfeita, a reforma tem imperfeições. Eu queria dizer que perfeição e imperfeição são atributos que não cabem a um projeto coletivo com tantos autores. Isso aqui é o vetor, isso aqui é o vetor de muitas vontades. Isso aqui aglutinou muitos anseios, aglutinou muitas disputas, e muitas delas legítimas em proveito de uma solução. Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Ela é perfeita porque todo mundo foi ouvido, todo mundo participou. E ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão. Ela é perfeita também porque ela é humilde e ela reconhece que o processo histórico há de torná-la ainda melhor. Parabéns, deputados e senadores, deputadas e senadoras, pela grande conquista que vocês ofereceram ao Brasil. Ao tempo... Você acompanhou o discurso do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, mais uma vez agora o presidente do Senado. Vamos lá. Haddad, eu gostaria também, antes da sequência, em nome da presidência do Senado e do Congresso Nacional, e também com a permissão do presidente Arthur Lira, em nome da presidência da Câmara dos Deputados, de fazer um justo reconhecimento
pela colaboração e dedicação para que essa reforma se concretizasse, do ex-presidente dessa casa, deputado Rodrigo Maia. Fica, portanto, esse registro com justiça à sua excelência, que colaborou e contribuiu muito para essa conquista. E o presidente Arthur Lira pede também, eu sabia quando ele fosse citar os líderes que ele ia esquecer de alguém, isso é um risco sempre, mas o presidente Arthur Lira pede para fazer esse registro pela Federação PT, PV, PCdoB, do líder Clodoaldo e da líder Jandira Fegali, também com o reconhecimento também da presidência do Senado. Dando sequência aos nossos trabalhos, tenho a satisfação de conceder a palavra à senhora ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, nossa ex-colega Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, quero, antes de mais nada e antes de aqui nominar as demais autoridades, fazer um agradecimento. Vossa Excelência, quando viu que esta mesa só estava com a presença das autoridades do sexo masculino, fez questão de chamar alguém que pudesse representar as mulheres senadoras, deputadas e ministras de Estado. Da mesma forma que Vossa Excelência, pela sensibilidade que tem, fez questão ainda que sejamos todos representados pelo ministro Fernando Haddad, fez questão que eu pudesse fazer uma fala aqui em nome das mulheres que estão aqui presentes, das mulheres brasileiras. Portanto, é nesse sentido que farei meu breve pronunciamento, cumprimentando também o deputado Arthur Lira, presidente desta casa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, nosso ministro Barroso, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu nome eu cumprimento todos os demais colegas ministros, cumprimentar de forma muito especial o vice-presidente Geraldo Alckmin, o meu presidente, líder do meu partido, Baleia Rossi, que é o autor dessa proposição, bem como Aguinaldo e Braga, relatores no Congresso Nacional. A minha fala é muito simples. Todos falaram dos anos de luta e foram mais de 40 anos. Eu acompanho há pelo menos 30 desde os bancos das universidades, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por 8 anos, dediquei meu tempo no Senado Federal na luta por avançarmos pela reforma tributária. Falou-se do passado, está se falando do presente, eu quero rapidamente falar do futuro. Falam que essa reforma é a reforma da indústria, e é verdade. Consequentemente, é a reforma do emprego e da renda. É a única reforma que faltava para fazer o Brasil realmente crescer pela primeira vez em 30 anos acima da média medíocre de 1% ao ano. É a reforma que vai dar dignidade para o povo brasileiro. Mas ela é mais do que isso, porque ela é reforma dos mais pobres. E quando falamos que ela é reforma dos mais pobres, presidente Lula, nós estamos falando então, agora nós entendemos por que ela é a mãe de todas as reformas. Ela é a reforma das mulheres brasileiras, porque lamentavelmente a cara mais pobre do povo brasileiro é sempre de uma mulher negra do norte ou do nordeste. E quando nós falamos da reforma do emprego, nós teremos que lembrar que nos momentos de crise, a mulher é a primeira a ser mandada embora e é a última a ser contratada. Mas é mais do que isso. Ela é reforma das mulheres, porque ela é reforma da cesta básica isenta de tributos. E a mulher agora vai poder colocar no futuro próximo mais comida, mais barata na mesa do povo brasileiro. Eu encerro a minha fala dizendo, por fim, que esta é a reforma que dá um recado muito claro para todos e para o povo brasileiro, que é possível unir o Brasil quando o interesse é o povo. Esta casa deu a demonstração. Quem votou a favor e quem votou contra, não votou porque a situação ou oposição, votou por convicção, e esta beleza da democracia, e contribuíram com seu voto contrário, com as suas críticas construtivas. Portanto, viva a democracia, que 2024 seja um ano de unir o povo brasileiro numa só pátria, porque somos um só povo. Muito obrigada.